Bom, nós vamos apresentar hoje esse trabalho que foi desenvolvido pelo Luiz Fernando. Luiz Fernando é engenheiro formado aqui na Universidade Federal de Itajubá e hoje ele trabalha na GSI, Engenharia e Consultoria, em Taubaté, com o professor João Cogo, o Nelson Clodoaldo. Esse trabalho também teve aí a contribuição do professor Martim e do professor Domer, e foi apresentado no IPST em 2015. Trata de fazer uma análise comparativa sobre os métodos. Por favor, volta lá primeiro. Fazer uma análise comparativa das soluções para problemas de oscilação numéricas devido ao método trapezoidal. Então, tem várias técnicas. Cada software tenta utilizar uma técnica para amortecer essas oscilações. Então, esse trabalho buscou fazer uma análise comparativa entre essas técnicas. E mais do que isso, ele testa uma ideia, né, que foi proposta pelo professor Hugo e que o professor Domer implementou para aplicar a técnica CDA, que é, pela análise que a gente viu, totalmente equivalente à mudança dos métodos. Mas você faz sem precisar derivar modelos dos componentes para o backward Euler. Você utiliza os resultados históricos do trapezoidal, das fontes históricas do trapezoidal. Então, a forma de implementação tenta poupar esforços, mas o resultado numericamente e matematicamente é idêntico à técnica CDA. Então, qual a motivação para estudar? Então, imagina que você tem um circuito aqui formado por uma fonte de tensão de 60 Hz, você tem uma chave que está alimentando um resistor de 10 ohms e um indutor aqui, creio eu que é 600 miliamperes. Perfeito. Bom, isso aqui em regime permanente tem uma corrente senoidal circulando aqui por esse, provavelmente uma corrente defasada em relação à tensão, não de 90 graus, porque eu tenho um resistor aqui, mas de um ângulo que leva em consideração a relação x sobre r aqui nesse circuito. Muito bem, se eu tentar abrir essa chave, o que pode acontecer? Dependendo do instante que eu abrir a chave. Bingo! Então, essa é a forma de onda da corrente no ramo. Quando eu abro a chave, essa variação da corrente, por menor que ela seja, vai carregar informações de tensão e corrente dos instantes anteriores. Isso é o que diz aquela fórmula de recorrência do método trapezoidal, modelo digital do indutor. E isso resulta nesse problema aqui, ó. Se você simular esse circuito aqui no ATP, por exemplo, pega esse circuitinho, simula e manda abrir, mandou abrir a chave aqui, em 8 milissegundos, ela abriu, olha o que aconteceu com a tensão, ficou oscilando. Isso aqui você pode ir até infinito, ele vai continuar oscilando, amplitude constante, e não é um fenômeno físico, é um problema numérico. Então, isso é o que se caracteriza uma oscilação numérica. Como resolver esse problema? Então, diminuir o passo de integração não vai resolver o problema. Tá? Você pode fazer esse teste, inclusive, pegando o caso, rodando, você vai ver que ele permanece. Então, a gente vai ver o que existem de softwares, de alternativas na literatura e nos programas comerciais disponíveis, e a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes sobre as causas e as soluções desse tipo de fenômeno. Ok? Então, a gente vai falar dos objetivos desse trabalho, dos programas baseados no MTP, como é a modelagem digital dos componentes, falar do método trapezoidal e a causa das oscilações numéricas, que ainda existe muita confusão a respeito disso. As pessoas falam instabilidade numérica, quando na verdade não é uma instabilidade, é uma oscilação numérica. Seria uma instabilidade se a grandeza tendesse a mais infinito ou a menos infinito. Não é o que acontece ali. Certo? Técnicas para lidar com oscilações numéricas, com problemas, e uma análise comparativa dessas técnicas e algumas conclusões do trabalho. Bom, a importância desse trabalho, ele está em buscar entender a origem do problema, e ao entender bem a origem do problema, você conseguir fazer essa análise comparativa aqui. Uma outra relevância desse trabalho é que
embora várias técnicas tenham sido desenvolvidas, nem todas, né, vamos dizer assim, nem todas essas técnicas, ou as melhores técnicas, foram implementadas nos programas. Então, essa é uma das realidades que a gente tem. O ATP, por exemplo, ele utiliza um outro artifício para lidar com o problema de oscilações numéricas. Ele coloca um resistor, ou em série ou em paralelo com um componente, para criar um amortecimento artificial. Quer dizer, se você está simulando o seu circuito apenas com um indutor, ele fala, não, se deixar só o indutor vai ter problema. Aí ele coloca lá um resistor. Tá certo? Todos nós sabemos, né, que a solução das equações diferenciais em programas baseados no NTP é resolvida no domínio do tempo discreto, né? Alguns softwares que utilizam esse algoritmo são o Microtran, o ATP, o PSK, o MTP-RV, Megasim, o HyperSim, o RTDS, tem vários softwares de diversos fabricantes, né, nacionais, internacionais, né, alguns da França, de companhias, alguns são fruto de desenvolvimento aí da evolução do próprio MTP. Primeira pergunta que a gente pode fazer: por que o método trapezoidal foi utilizado? Se ele apresenta um problema de oscilação numérica. E nós já discutimos a respeito disso. Então, a primeira pergunta. Uma questão é a simplicidade, é um método de primeira ordem, tem precisão, né? O único contratempo que tem ele pode dar origem a oscilações numéricas. Tem precisão, tem estabilidade. E é fácil de fazer um software, uma implementação computacional, quando comparada com outros métodos de integração. Então, a gente já viu isso, mas vamos rever, dado uma distância L, né, onde se aplica uma tensão VKM nos seus terminais, passa uma corrente. Quando a gente pega essa equação diferencial, passa o dt para lá, vai ficar VL dt, L igual a LDI, integra ambos os lados, de t menos ΔT até t. A integral do lado direito, a integral de um diferenciando, integral de dI, é I. I no limite superior menos I no limite inferior, multiplicado por L. Então o lado direito da equação está resolvido. Esse lado esquerdo aqui, a integral da função, é a área sobre a curva. Eu só consigo aproximar isso usando um método numérico, por exemplo, o método trapezoidal. Então a área sobre a curva pode ser calculada como a área de um trapézio. Base menor mais base maior, vezes a altura dividido por 2. Então, essa área aqui é aproximada por V de t menos ΔT mais V de t vezes ΔT dividido por 2. Isso vai ser igual, então, a esse segundo membro ali. Se eu isolar a tensão, passando, multiplicando 2 para lá, vai ficar 2L dividido por ΔT, vai ficar 2L sobre ΔT vezes I, né? Somado com menos 2L sobre ΔT, I de t menos ΔT, menos o V de t menos ΔT que estava no primeiro membro, veio para o segundo membro. Então, note, você tem tensão, isso aqui tem dimensão de resistência, portanto, ohms vezes corrente, amperes, dá volts. E isso aqui tem dimensão também de volts. Isso aqui está ligado com o passado, histórico de corrente, no passo o valor da corrente no instante t menos ΔT, valor da tensão no instante t menos ΔT. E aqui eu tenho a relação entre tensão e corrente no instante t. Então isso se traduz numa fonte de corrente, uma fonte de tensão em série com a resistência. A fonte de tensão é calculada por essa forma de recorrência, a resistência é isso daqui. Então, queda de tensão na resistência mais a tensão da fonte define a tensão dos terminais do indutor. Ok? Bem. Portanto, a gente pode, a partir do modo indutor, ter um equivalente discretizado de uma fonte de tensão em série com uma resistência ou uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Isso que a gente chama de modelo de Thevenin discretizado do indutor no método trapezoidal. Isso é um modelo de Norton discretizado do indutor usando o método trapezoidal. Se eu isolo a corrente, né, eu tenho aqui uma fonte de corrente. Veja, essa corrente que entra aqui é igual a essa corrente que desce, que é o que? O valor da tensão dividido pela resistência, ou a condutância multiplicado pela tensão. Então, V dividido por 2L sobre ΔT, ou V vezes ΔT sobre 2L. Menos essa corrente aqui. Por que menos? Porque essa corrente que chega é igual a essa que desce, mais essa que desce. Mas essa não desce, sobe.
Então é menos 1. Ok? E nós colocamos dessa forma para que eu possa chamar isso aqui de equivalente de Norton, disso daqui que é o equivalente de Thevenin. Ou, lembra, conversão entre fonte de tensão de série com resistência e fonte de corrente paralela com resistência, onde a polaridade de tensão aqui, se aqui está para cima, a polaridade da tensão, a corrente tem que estar para cima também, quando faz a conversão. Ok? Observe que, volta um pouquinho, por favor. Observe que a fonte histórica aqui tem memória de corrente e tem memória de tensão. Certo? Guarde bem isso. Próximo. Essa memória de corrente é calculada da seguinte forma. É o negativo da corrente que tinha no passo anterior, menos a condutância, vezes a tensão que tinha no passo anterior. Ora, se eu sei que o IL de T, que é a corrente no indutor, é ΔT sobre 2L, vezes a tensão, menos a fonte histórica, né, avaliada nesse instante T, o que seria o valor do IL de T menos ΔT? Ora, o IL de T menos ΔT é só trocar no lugar de T e colocar T menos ΔT. Quando eu coloco T menos ΔT aqui vai ter que ficar T menos ΔT também. E aqui também vai ter que ficar T menos ΔT. Né? Agora, o que acontece com a função histórica IL de T? Se eu isolar o valor da corrente IH, da corrente IL de T menos ΔT aqui, eu consigo substituir na expressão e colocar a função histórica apenas dependente da tensão e da função histórica anterior. Ela não depende mais da corrente do motor. Como é que eu faço isso? É só fazer a substituição, né, desse valor aqui, ó. Pega esse valor aqui, ó, IL de T menos ΔT e coloca aqui, ó. Quando você coloca esse valor aqui, vai ficar menos ΔT sobre 2L V de T menos ΔT, menos ΔT sobre 2L V de T menos ΔT. Que dá quanto? Menos 2 vezes ΔT sobre 2L V de T menos ΔT. E o menos que tinha na fórmula aqui, com esse menos, dá mais o IH de T menos ΔT. Portanto, para calcular o histórico, o valor numérico da fonte histórica de corrente do indutor, eu só preciso da tensão no instante anterior e o valor histórico que eu tinha no instante anterior. Eu não preciso calcular corrente através do indutor. Isso parece simples, mas tem uma vantagem enorme. Quando eu preciso calcular corrente no elemento, eu tenho que pegar a tensão nos dois extremos dele, depois multiplicar pela condutância e somar a fonte histórica anterior. Então, isso tem um custo computacional. Quando eu faço desta forma, eu só uso informação de tensão. E a informação do histórico eu já tinha. Então, eu reduzo a quantidade de operações que eu tenho que fazer. Para o capacitor, a mesma coisa. Discretizando-se o capacitor com o método trapezoidal, a corrente no capacitor é dada por essa fórmula, 2C sobre ΔT V C de T menos o IH, onde o IH C de T depende da informação de corrente e informação de tensão. Se eu pegar o IC de T menos ΔT, obviamente essas funções vão ter IC de T menos ΔT novamente. Substituindo o IC de T menos ΔT aqui, ó, note que 2C sobre ΔT mais 2C sobre ΔT, ó, dá 2 vezes 2C sobre ΔT. Tensão. E subtraído da função, daí o valor histórico da fonte de corrente do capacitor no instante anterior. Novamente, eu não dependo do cálculo da corrente através do capacitor. Como é que foi feito, então, a técnica CDA? Ora, ela utiliza 2 passos de meio ΔT, utilizando, ao invés de trapezoidal, o método de back-forward. Qual é a vantagem de usar, como nós já comentamos, o back-forward? Bom, não tem problema de oscilação numérica. Só que o modelo digital discretizado teria uma condutância diferente. Seria, para o indutor, L sobre ΔT.
E ao invés de ter que recalcular a matriz G, se eu avançar na simulação, não de ΔT em ΔT, mas de ΔT sobre 2, L sobre ΔT sobre 2 vai dar 2L sobre ΔT. Essa é a razão. Preserva a matriz de condutância já calculada com o método trapezoidal. Né? E eu só mexo, então, nas fontes históricas. Veja que no algoritmo, as fontes históricas estão do lado direito da equação, do right hand side, certo? E isso é muito fácil de atualizar. Então, se eu tiver que mexer na matriz de condutância, aí eu vou ter que inverter a matriz todinha. Então, foi uma observação interessante. 2ΔT sobre 2 é um passo de integração. Você avança 2 semipassos usando o backward Euler, depois você retorna para o método trapezoidal, porque já não tem mais oscilação no meio. Como é que é então, o modelo discretizado do indutor? Não com trapezoidal, mas com backward Euler. Vamos só relembrar isso. Eu vou, novamente, passo o dt para cá multiplicando, integro daqui para cá. Como eu vou avançar de ΔT sobre 2, é de t menos ΔT sobre 2 até t. E aqui também. Isso resulta, né, essa expressão aqui para o lado direito da expressão. Você tinha a integral de um diferencial de i. Olha, é o valor de i no instante t menos o valor de i no instante t menos ΔT sobre 2. Eu posso aproximar essa área pela área, agora usando o método do backward Euler, pela área de um retângulo. Então, ou seja, eu vou aproximar essa área aqui, ó, pela área desse retângulo aqui. Então é simplesmente pegar o valor da função no instante t, que é VL de t, vezes ΔT sobre 2. Veja, presta atenção. Estou integrando de t menos ΔT sobre 2 a t. Então é vezes ΔT sobre 2. Olha lá, a área aproximada por isso. Que tem que, obviamente, ser igual a esse lado direito aqui da minha expressão. Ora, se eu isolar o V aqui, eu pego esse 2 e multiplico para o outro lado. Vai ficar 2 vezes L e o ΔT vem para cá. Está aqui. Quando eu uso o backward Euler com um passo de integração de ΔT sobre 2, eu não altero a condutância ou a resistência digital equivalente do indutor. Okay? O que muda? A função histórica. Que agora a função histórica passa a depender somente da corrente através do indutor. Não depende mais da tensão. Estão lembrados que no método trapezoidal ele tinha memória de tensão e memória de corrente? Para o backward Euler não. No indutor só tem memória de corrente. No capacitor só tem uma memória de tensão. É como se a energia contida no indutor só depende da energia armazenada no campo magnético. Faz sentido. Então está mais ligado à corrente. E no capacitor a energia está armazenada em tensão. É meio de CV ao quadrado. Então ele só tem memória de tensão. Isso é uma filosofia, só para facilitar a nossa compreensão, tá certo? Porque o que conta é a fórmula de recorrência da aproximação da integral por um método numérico de cálculo. Muito bem. Então, é possível então, representar o modelo de um indutor usando o método do backward Euler, integrando de ΔT sobre 2 em ΔT sobre 2 por esses equivalentes. Onde a memória, aqui, ó, a fonte histórica de corrente, é simplesmente o valor negativo da corrente no instante anterior. Qual é o instante anterior? T menos ΔT sobre 2. Se desenvolvermos essa solução para o capacitor, nós vamos encontrar coisa semelhante, onde o histórico associado ao modelo discretizado do capacitor, usando o método do backward Euler, só vai ter memória de tensão. Certo? É isso que nós estamos vendo. Já não tem informação de corrente. Então, o indutor só tem informação de corrente, o capacitor só tem informação de tensão para o método backward Euler. Ok? Andando de ΔT sobre 2 em ΔT sobre 2, não de ΔT em ΔT. Por que isso? Para não mudar a condutância equivalente ou a resistência digital equivalente
avométrico trapezoidal. Então vamos pegar um exemplo. Esse aqui é um exemplo acadêmico. Imagine que você tem uma fonte de corrente de 1 ampere. É um degrau de corrente. Antes de zero, corrente era zero. No zero mais, você, aplica 1 ampere de corrente. O que é equivalente é você ter uma fonte de corrente constante, que seria impossível, né, com o circuito aberto. Então você tem que pôr uma fonte degrau aqui, e a chave está fechando no instante t igual a zero. Então essa fonte vai injetar 1 ampere de corrente instantaneamente aqui circulando no indutor. Agora vocês sabem que fisicamente o indutor não permite variações instantâneas de corrente. E se fosse possível, a tensão que surgiria seria L vezes di dt, a derivada de um degrau é o impulso. Então só é possível, né, se fosse possível ter uma variação brusca de corrente, eu teria que ter um impulso de tensão nos terminais do indutor. Olha só. Se houver então uma variação brusca de corrente em 0 mais, vai ter que surgir um impulso de tensão nos terminais do indutor. Essa é o que a gente vê fisicamente. Agora, como é que na solução discretizada isso é calculado? Ora, a gente tem que usar as nossas fórmulas de recorrência, certo? Não? Então, vamos lá. No instante t igual a zero, a corrente no indutor era zero. A chave está aberta. Eu não fechei a chave ainda. A fonte histórica pelo método trapezoidal era zero, porque não tinha tensão, não tinha corrente, e então era zero. Do Becquerel-Euler, zero também, porque não tinha corrente, não tinha tensão, não tinha nada. A tensão no indutor pelo método trapezoidal, zero também, não tinha tensão, não tinha nada, e a tensão pelo método Becquerel-Euler, zero também. Quando eu dou primeiro 1 ΔT aqui, qual vai ser o valor da corrente no indutor em 1 ΔT? Bom, eu apliquei um degrau de corrente. Então, a corrente no indutor vai ser a mesma corrente que eu apliquei no degrau, vai ser 1. Vai seguir. Se a corrente é 1, o histórico era 0. Como é que eu calculo a tensão no indutor? 2L vezes ΔT vezes 1, que é 1, mais 2L sobre ΔT vezes o histórico. Ora, essa função histórica depende do quê? Depende da corrente e da tensão no instante anterior. Isso era zero. O VL de T menos ΔT no instante anterior era zero. E a corrente nele era zero. Então isso era zero, isso era zero, isso é zero. Qual vai ser a tensão no indutor? Mais 2L sobre ΔT. Tá certo? Muito bem. Aí eu avancei mais o ΔT. E vou usar de novo essa expressão para calcular a tensão aqui. Observe. Quanto valia a corrente em T menos ΔT? Eu estou nesse instante, 2 ΔT. Quanto valia a corrente no indutor no instante anterior? Valia 1. Então vai ficar menos 1, menos ΔT sobre 2L, vezes a tensão que tinha no indutor nesse instante aqui. Qual a tensão que tinha no indutor nesse instante? Mais 2L sobre ΔT. Então vai ficar menos 1, menos ΔT sobre 2L, vezes a tensão que tinha lá. Qual é a tensão que tinha lá? 2L sobre ΔT. Isso que eu observo com isso, menos 1, menos 1, menos 2. Então qual vai ser o valor da fonte histórica? Menos 2. Ora, se a fonte histórica vale menos 2, qual vai ser a tensão no indutor? Essa tensão aqui, VLT, no instante 2 ΔT. Olha, é 2L sobre ΔT vezes a corrente nesse instante, que é 1, mais 2L sobre ΔT vezes a fonte histórica. Mas quanto vale a fonte histórica? Vale menos 2. Então, isso vezes 1 dá 2L sobre ΔT, isso vezes 2 dá menos 2 vezes 2L, menos 2 mais 1, menos 1, menos 2L sobre ΔT. Está vendo? Agora, de novo, vou para o 3 ΔT. No 3 ΔT, eu vou seguir de novo esse cálculo aqui. A corrente anterior continua valendo menos 1. A tensão antes,
no instante anterior vale menos 2L. Então vai ficar menos o menos 2L. Olha, quando faço isso, isso aqui dá 1, menos 1 mais 1 dá 0. Então, o valor histórico aqui vale 0. Se vale 0, quando for calcular a tensão aqui, isso vale 0. Quanto volta a valer a tensão no indutor? 2L sobre ΔT vezes 1 passou a ser mais. Se eu continuar indefinidamente, ele vai ficar mais 2L sobre ΔT, menos 2L sobre ΔT, mais 2L sobre ΔT, ele vai. Tá vendo? Pronto, oscilação numérica. Quem causou a oscilação numérica? A fórmula de recorrência do método trapezoidal. Por isso que quando você tem chaves no MATLAB, ele sempre bota valores, limites quanto à abertura e fechamento? Eu não saberia dizer como o MATLAB resolve, se é que ele resolve o problema, porque no SimPower System você escolhe o método de integração. Ele usa Gear, ele usa Adams, ele usa outros métodos que são imunes à oscilação numérica. Mas se for usar o trapezoidal, no programa que vocês têm implementado no MATLAB, se não tiver uma técnica, vai oscilar. Ok? No ATP, se você rodar esse caso no ATP, você vai ver a oscilação. Você só consegue eliminar a oscilação usando um artifício. Você seleciona em cada indutor, em cada capacitor, um K que coloca um resistor ou em série ou em paralelo com elementos para atenuar a oscilação. Então, está entendida a origem da oscilação numérica? Ela é própria do método trapezoidal. Está associado com a fórmula de recorrência do método. Não tem nada a ver com física do indutor. Ok? Exceto na primeira variação, porque derivada de corrente é impulso de tensão. E como é que ele representa o impulso? Naquele triângulo. A área sobre aquele triângulo equivale à amplitude do impulso. Isso está correto. Dali para frente, a área negativa cancela a área positiva, a área negativa cancela a área positiva, então numericamente está correta a resposta. Mas ela apresenta essa oscilação numérica. Você não quer essa oscilação. O Becker-Euler não tem esse problema. Vou mudar. Então, o problema é de estabilidade marginal, porque a gente como se tivesse polos em cima do eixo imaginário desse diagrama. Né? Se você plotar as raízes do polinômio característico representativo disso, você vai ter polos complexos conjugados, nesse caso, com parte imaginária exatamente em cima do eixo imaginário. Ou seja, esse é o problema que você tem. Ele não é instável, porque não tem parte real positiva. E também não tem parte real negativa. Está bem em cima do polo. Na verdade, ele estaria sobre sobre o eixo. O círculo do Z igual a 1. Exatamente. Se você usar a transformada Z, ele está em cima do círculo. Porque aí a gente está falando de equações da diferença. Né? Exatamente. Ele seria o mais apropriado do que usar. Né? Então, ela oscila em torno do valor correto. E aí isso já dá uma dica. Tem algumas formas de você, vamos dizer assim, minimizar o problema, se você processar o sinal e calcular o valor médio. Porque o que tem acima, tem abaixo, a parte que oscila sobre o valor médio é igual a que está abaixo do valor médio. Se somar 1, dividir o anterior. Na amostragem, soma um valor com o próximo, faz a média, o próximo faz a média, você vai achar o valor correto. Essa é uma das técnicas. Quando que começa a oscilação numérica? Toda vez que houver uma mudança de topologia no circuito. Por exemplo, abertura e fechamento de chave. Quando houver variação brusca de corrente no indutor, ou variação brusca de tensão nos terminais do capacitor. Ou quando você, ao representar um elemento não linear, você representar essa não linearidade por segmentos de reta e você mudar entre regiões lineares que tentam representar o efeito não linear. Quando você muda de região, causa uma variação de corrente ou de fluxo que, por sua vez, starta o processo das oscilações numéricas do método trapezoidal. Então, isso aqui nós já vimos. Agora vamos ver se a gente usar o método de Becker-Euler. O que